Vídeo anual da ENGIE, resultados de 2018. A ENGIE, que é principalmente uma geradora de energia elétrica, apesar de também ser uma comercializadora de energia e futuramente vai entrar no mercado de transmissão de energia. Ela vem passando por um momento de bastante expansão em investimentos que foram iniciados em 2017 e continuados aqui nesse ano que passou de 2018. E a gente vai analisar aqui como é que a companhia ficou depois desses investimentos, se agregou valor aos resultados da companhia e aos sócios, com todos esses grandes investimentos que ela vem fazendo nesses últimos 2 anos. Vou começar falando aqui da disponibilidade. A disponibilidade, desconsiderando as paradas programadas. No consolidado, a gente vê que esse ano ela teve um ganho de disponibilidade de 2%, passando para 97,2%, nível de eficiência muito bom. Falando de geração, aqui a gente vê claramente uma grande diferença entre a quantidade de energia gerada pelos seus diversos tipos de matriz energética. Ela é uma geradora principalmente de energia hidrelétrica. A gente vê que a geração aqui de 3.784 megawatts médios no acumulado do ano de 2018, bem superior à energia gerada pelas termoelétricas, que a gente vê aqui em 472, e as complementares. Então, um total de 4.491 megawatts médios. Isso representa um crescimento de 8,3% na energia gerada. Ou seja, a companhia ela vem aumentando a sua capacidade de geração e isso vem acontecendo aí nos últimos anos, muitos anos na verdade. Aqui a gente já vê com esse pequeno quadro, a primeira grande vantagem da ENGIE sobre outros concorrentes, que é a diversificação da matriz energética. Ela não depende só de um tipo de fonte de energia. Isso, como a gente viu em alguns anos atrás, principalmente no período que houve muita escassez de chuva, né? É uma exposição ao risco hidrológico muito grande e que trouxe problemas para muitas empresas do setor. A Índia ela consegue mitigar muito bem isso por conta dessa primeira diversificação que ela tem com as suas matrizes energéticas. E ela vem se consolidando nessa diversificação, ela vem investindo bastante nas usinas complementares, que compreendem as usinas eólicas, as solares ou fotovoltaicas, usinas de biomassa também e pequenas centrais hidrelétricas. Ela vem crescendo esse portfólio dela, junto com as outras matrizes energéticas também. Mas tem essa diversificação que mitiga bastante o risco hidrológico para ela. Como a gente já falou também, ela vai entrar no mercado de transmissão de energia. Ela conseguiu alguns lotes ao longo do ano e a partir de 2023 ela vai começar a operar também como uma transmissora, aumentando ainda mais assim a sua fonte de receitas e a sua diversificação. É um movimento bastante interessante que a gente está vendo ao longo dos últimos anos e continua vendo aí para frente também. Aqui nesse quadro a gente vai ver um outro tipo de diversificação que a ENGIE tem, que é em relação aos seus clientes. Aqui nesse gráfico a gente vê a participação dos clientes nas vendas contratadas que compõem a receita operacional líquida. A gente vai ver que os clientes livres têm uma parte muito grande dentro dessa receita contratada, mas também os distribuidores são clientes importantes da ENGIE. E também temos as comercializadoras como clientes da ENGIE. Além disso, a partir desse ano de 2018, ela começou a ter receitas com trading. Ela compra e vende energia no mercado, através da sua comercializadora, e começou a fazer receita com isso. E a gente vai ver que teve um resultado bastante importante nessa modalidade também daqui a pouco. Esse ambiente diversificado é muito interessante porque aqui a gente está falando só de vendas contratadas, mas você pode ter vendas de energia descontratadas, mas eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso também. Uma outra coisa que cabe a gente falar aqui, um detalhamento maior, existem 2 ambientes de contratação de energia, um regulado e um livre. As distribuidoras, elas só trabalham no ambiente de contratação regulada. Os clientes livres e as comercializadoras podem trabalhar no ambiente de contratação livre. Mas as distribuidoras, as pequenas distribuidoras, elas também poderiam trabalhar nesse mercado livre. Vamos falar agora da receita operacional líquida, que teve um avanço muito expressivo nesse ano de 2018 em relação a 2017, um aumento de 25%.
E aqui vou destacar os principais fatores que impactaram esse aumento. Operações com trade, como eu estava falando antes, 724 milhões foram responsáveis por esse aumento de 724 milhões por essa questão do trade, que é uma coisa nova que ela começou a fazer esse ano. Aqui, finalmente, a gente vai falar do mercado de curto prazo, da CCEE. Também teve um resultado bastante expressivo de 461 milhões. E as usinas hidrelétricas Jaguara e Miranda, no ambiente de contratação regulada, ela também teve um resultado expressivo de 404 milhões. Aqui a gente já começa a ver resultados dos investimentos. Em 2017, a Engie investiu muito forte nessas duas usinas aí e a gente já vê esse resultado acontecendo. Então a gente partiu de um resultado de receita operacional de 7 bilhões em 2017 para chegar a um resultado de praticamente 8,8 bilhões em 2018. Então um resultado muito forte. Agora, falando um pouco desse mercado de curto prazo, que é uma outra alternativa que a Engie costuma utilizar de forma bastante eficiente, a empresa ela costuma deixar parte da sua energia descontratada. A maior parte ela firma contratos, mas ela deixa parte descontratada. Por que ela faz isso? Para mitigar o risco regulatório. Porque dependendo da questão hidrológica, você pode ter um PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, no mercado com valores muito altos. Então, se você já está contratado, você não tem como modificar aquilo. Então, ela deixa parte dessa energia descontratada para se aproveitar de momentos de sazonalidade desses preços e ela conseguir ir no mercado de curto prazo e obter resultados mais eficientes e aprimorando ainda mais as suas receitas e seu resultado operacional. Então, a gente vê que ela costuma fazer isso na grande maioria dos anos de uma forma bastante eficiente, se aproveitando desses momentos de variação de preço no mercado de curto prazo. Vamos falar agora da evolução do EBITDA, o resultado operacional propriamente dito, que também teve um crescimento bastante expressivo de 24% de 2017 para 2018, saindo de 3,5 bilhões e indo para 4,3 bilhões. E destacando os três principais impactos positivos nessa evolução do EBITDA. Mais uma vez aqui, como a gente já falou, o resultado da Jaguara e Miranda no ambiente regulatório. Essas usinas tiveram um resultado bastante expressivo, um acréscimo de 404 milhões. Esse item aqui de combustíveis, isso foi uma questão judicial que a Engie teve de volta e acabou impactando positivamente com 303 milhões. E aqui, mais uma vez, o mercado de curto prazo também foi bastante importante no crescimento do EBITDA desse ano, com 247 milhões. Vamos agora para a evolução do lucro líquido, também um resultado bastante expressivo, aí, no caso dos dois dígitos, de 15% de crescimento, bastante expressivo, saiu de 2 bilhões para 2,3 bilhões em 2018, e o principal fator foi o crescimento operacional, 848 no EBITDA, mesmo com o impacto aqui de despesas financeiras e equivalência patrimonial de 472 milhões, não foram suficientes para esse resultado tão importante de crescimento de lucro da Engie em 2018. Vamos agora ver um pouco os quadros da Baster para ver a evolução da companhia. A gente vai ver que ela está em crescimento bastante interessante. Desde 2011 a 2018, ela dobrou, mais até do que dobrou, as suas receitas líquidas. A gente teve um período aqui em que ela ficou mais ou menos flat, com os mesmos resultados, que foi justamente aqueles períodos de risco hidrológico, né? Aqui no EBITDA a gente vai ver também um comportamento parecido. Aqui de 2014 saiu de 2,8 bi para 4,3 bi agora em 2018. E o lucro líquido também, mais ou menos seguindo essa tendência de aumento, que veio de 1,4 em 2011 e agora para 2,2 bilhões em 2018. Aqui o lucro descontado. Vamos falar um pouquinho da dívida da Engie, que esse é um aspecto que volta e meia causa algum tipo de alarde nos murais e é muito importante entender isso. A dívida de uma empresa, ela sempre tende a aumentar quando a empresa está querendo crescer, está se expandindo. E a Engie expandiu muito nesses 2 últimos anos, e é natural que a dívida dela aumente. Outra coisa que é importante ter em mente
Se você fica com medo de uma dívida líquida EBITDA de 1,69, 1,38, se isso não te deixa dormir, esse tipo de empresa não é para você. Você não pode ser sócio de uma empresa desse porte. A Engie, ela não trabalha vendendo calçados, vendendo sandálias ou vendendo seguros. Ela trabalha com concessões, com usinas de grande porte que custam milhões a serem construídas. São investimentos muito altos. E por isso, obviamente, ela vai ter que trabalhar de certa forma alavancada. Essa é uma característica desse tipo de setor. Mas a Engie, por acaso, dentro do setor, a gente nem considera ela alavancada. A gente vê o histórico dela, sempre dívida líquida EBITDA, que é um marcador que eu considero mais importante para acompanhar a dívida, é sempre abaixo de 1, e mais agora, quando ela veio para esse momento de investimentos mais expressivos, ela aumentou um pouco para 1,38 no 2017 e 1,69 em 2018. Mas isso aqui é uma dívida totalmente equilibrada, apesar de poder assustar quando a gente vê aqui 9 bilhões, né, de dívida, um aumento significativo, mas isso é pouco frente à capacidade operacional da empresa. A dívida líquida sobre o EBITDA, ela é esse marcador que vai ver justamente a relação da dívida em relação a essa capacidade operacional. Então, ela produz um operacional muito forte, capaz de conseguir, com tranquilidade, suportar esse tamanho de dívida. Então, não há nada para se preocupar aqui. Essa dívida é totalmente equilibrada e bem tranquilo para se acompanhar. O aumento é absolutamente normal dentro do contexto em que ela vive no momento. Claro que a gente tem que continuar acompanhando para ver se o que se espera é que quando maturar essa fase de investimentos, o operacional continue entregando bons resultados e comece a amortizar a dívida, né? Vai gerando bastante caixa, que é outra característica que a gente vai ver aqui a seguir. Da Engie, ela é uma grande geradora de caixa. A gente vê praticamente em todos os anos uma geração de caixa operacional absurda, esse ano com 3,1 bilhões de reais. Em 2017, né, foi outra coisa que causou um pouco de espanto, uma geração operacional de caixa bem abaixo do que ela vinha acostumada a fazer. Na verdade, não. Isso aqui é uma questão de contabilidade. Quando ela investiu nas usinas Jaguara e Miranda, né, comprou essas usinas, o valor investido nessas usinas, elas entraram aqui nessa contabilidade do fluxo de caixa operacional. Foi a forma que ela achou por bem de configurar essas entradas. Então, por isso que aqui a gente vê isso bem alto. A gente vê aqui, quarto trimestre de 2017, um fluxo de caixa operacional bastante negativo, né? 1,6 bilhões. Então, foi por conta dessas aquisições, mas tudo tranquilo aqui. Esse ano ela já voltou a gerar um caixa operacional absurdamente alto, bem maior do que em toda a sua história, e segue assim. A gente vê aqui o CAPEX dela, né, bastante alto, significa que ela está em fase de expansão muito grande nesses 2 últimos anos. A gente vê que aqui para trás o CAPEX dela não era muito alto, a fase que ela ficou mais estagnada, né, que você via que ela mantinha ali mais ou menos o mesmo operacional, um crescimento bem pequeno, eram fases que ela não estava investindo, estava simplesmente repondo a sua depreciação e amortização, então o CAPEX baixo, e aí agora o CAPEX vem alto por causa dessa fase de expansão, mas isso bem tranquilo aqui. E o mais incrível é que com toda essa expansão, esse crescimento, ela ainda está distribuindo 100% dos lucros, né? O payout de 100% nos últimos 3 anos, em 2016, em 2017 e 2018. Então, é uma empresa que entrega crescimento e entrega distribuição de dividendos, né? Bastante retorno aos sócios, empresa com uma gestão espetacular, e até o ano que vem.